Vamos conversar hoje sobre como ser autônomo no minimalismo. Eu reuni 5 pilares. Reuni 5 pilares que dão sustentação para esse estilo de vida. Maturidade passa por alguns pontos. Primeiro ponto da maturidade: autoconhecimento. Uma pessoa madura é aquela que conhece a si própria, que ela sabe quais são os seus próprios medos, quais são as suas fraquezas, quais são os seus desejos, as suas necessidades e as suas expectativas. A pessoa se conhece, ela é autêntica, ela olha de frente para quem ela é e se reconhece. Ela não foge dela mesma, não cria artifícios para fingir ser quem ela não é. Então a maturidade passa por esse autoconhecimento. Conhecer a si próprio, ser autêntico, ser verdadeiro. Porque quando a gente se engana, nós não estamos sendo maduros. Quando a gente foge da gente mesmo, nós estamos infantilizando a nossa personalidade. Porque não dá para fugir da gente, né? Durante a vida inteira, essa pessoa que a gente vai ter que lidar, nós mesmos. Então, maturidade é isso. Se reconhecer. Quem é essa pessoa que está dentro desse corpo? O que ela pensa? O que ela sente? O que ela tem de objetivo? O que ela tem de fraquezas? E ter fraqueza é ser humano, perfeito? Vulnerabilidade faz parte da nossa existência. Maturidade passa por esse ponto. Maturidade passa por respeitar o outro. Conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Porque nós somos seres sociais. Nós convivemos com outras pessoas dentro de casa e na sociedade. Não dá para a gente entrar num caminho e a gente radicalizar e se isolar nesse caminho. Nós somos seres sociais e aprendemos e evoluímos por meio de outras pessoas. Quem são essas pessoas? São aquelas que a gente convive, que fazem parte do nosso universo, que influenciam, de certa forma, o nosso pensamento. Maturidade é saber que essas pessoas pensam diferente da gente. Maturidade é saber que essas pessoas discordam muitas vezes da gente, têm valores que parecem com o nosso, mas às vezes não são tão parecidos, e elas optam por ter vidas diferentes. E quando você opta por ser minimalista, nós não vamos diminuir os outros, nem atacar os outros, nem ridicularizar os outros, porque nós não nos tornamos especiais. Pelo contrário, é uma opção de vida. Reforço sempre. Eu não sou especial, ninguém é especial. O caminho de maturidade é o caminho de humildade que a gente aprende um com o outro. E a aprendizagem só acontece quando nós praticamos a humildade. Se eu já sei tudo, se eu acho que minimalismo para mim é o que está na minha cartilha, a cartilha que eu criei, eu olho para uma casa e falo, não, essa não é uma casa minimalista. Eu olho para uma pessoa e falo, essa não é minimalista. Eu estou medindo os outros com a minha régua. Isso não é respeitar os outros. Cada um está em sua jornada, enfrentando a sua própria batalha pessoal. Maturidade é tirar o chapéu de juiz e praticar empatia. Capacidade de reconhecer as próprias emoções, as emoções do outro e gerenciar essas emoções. Não virar uma pessoa infantil quando tem que lidar com emoções. Fazer birra, pirraça. Eu vejo adultos de 20, 30, 40, 50 e lá vai a idade que às vezes tem comportamento de criança. São crianças em corpos de adulto. Eu brinco. Então, esse é um desafio desse primeiro pilar. Uma pessoa autônoma passa por isso. E eu vou voltar no autoconhecimento ainda. Porque às vezes eu vejo o seguinte, daí vai a pimentada, vai a provocação. Janine, quantos itens eu tenho que ter na minha casa para ser minimalista? Ou quais itens eu não compro mais? Ou quais itens eu só tenho um? Qual é a quantidade exata? Não existe isso. Eu vejo comentários em grupos de Facebook ou de outras contas do Instagram que falam sobre minimalismo, e as pessoas começam a conversar entre elas, elas perguntam assim, quantos sapatos você tem? Quantas calças você tem? Quantos itens você tem de maquiagem? Como se essa quantidade que o outro tem servisse para todo mundo. Você não sabe quantas pessoas habitam naquela casa, qual o estilo de vida da pessoa. Por exemplo, eu pratico alguns esportes, então eu tenho que ter
alguns itens relacionados ao esporte que eu pratico. Então, se você olhar para o meu guarda-roupa, você pode falar, não, gente, mas por que você tem isso e isso? Cada um tem que responder o seu próprio porquê. E não ficar preocupado com o outro. Tá entendendo? Autoconhecimento, autonomia. Você escolhe o que faz sentido para você, sem ficar preocupado com o que os outros vão achar. Desde que essa quantidade, o seu critério de escolha, passe por preceitos minimalistas. Não viver no excesso, ter algo que funcione para você, que faça sentido. Isso é autoconhecimento. Então, ficar perguntando para os outros o que serve para você é fugir de você e procurar a muleta externa. Dito isso, vamos para o segundo pilar, que é capacitação. A gente quer entrar no minimalismo para encontrar segurança financeira, para encontrar tranquilidade, para aprender a viver com menos, com o suficiente. Contudo, a gente não pode esquecer que nós precisamos ganhar dinheiro. A gente precisa ainda administrar a nossa carreira, a nossa profissão. Eu não sei qual é a sua, não importa qual seja, mesmo que você seja diarista. Nós temos aí pessoas que participaram do documentário, que são diaristas, e eu conheço diaristas que estão muito bem financeiramente e têm uma bela de uma casa e uma vida muito tranquila. Então, e até donas de casa, que têm uma renda que gera a partir de algumas atividades do lar, mas que, por uma questão financeira, ao longo da vida, conseguiram encontrar também equilíbrio na família. Então, não é que tudo que eu falo serve para todo mundo. Cada um tem que customizar e adaptar a minha fala ao seu momento de vida, à configuração da própria família e ao estilo de vida. Porque se eu tenho aqui bermuda para andar de bike, luva para andar de bike, capacete para andar de bike, é porque eu uso bike. Faz parte do meu estilo de vida. Não adianta você comprar esses itens que eu tenho se você não vai andar de bike com regularidade, com frequência. Isso serve para qualquer profissão, qualquer hobby, qualquer necessidade da casa. Quem tem filhos terá na sua casa objetos que eu não tenho aqui, coisas que eu não tenho aqui, porque eu não tenho filho, mas eu tenho um cachorro. Então, não se compare ao outro. Voltando à questão da capacitação. Nós precisamos, ao longo da vida, continuar aprendendo para encontrar uma maneira de gerar valor para outras pessoas. Aprendizagem ao longo da vida. Não é fazer uma faculdade ou parar de estudar, não é só o estudo formal. É a leitura, é aprimorar uma habilidade, é aprender a fazer dinheiro. Minimalista não é alguém sem ambição. Reforço isso. Também não é alguém ganancioso. Ele vai fazer o quê? Gerar valor com transparência e honestidade para conseguir ter o seu sustento. E como que a gente ganha dinheiro? Tem algumas maneiras. Eu tenho que ser capaz, tenho que ter habilidades, conhecimento, estudo, me aprimorar sempre, ao longo da vida, enquanto eu tiver saúde. Porque quanto mais eu aprendo, quanto mais eu aprimoro uma habilidade, mais valor eu tenho no mercado, mais valor eu tenho para oferecer para quem precisa do meu serviço. Uma vida autônoma é uma vida que me deixa capaz de trabalhar e conquistar dinheiro, ganhar dinheiro para sustentar a minha vida. Isso é uma vida autônoma, é o segundo pilar. Então a gente não pode parar de aprender nunca, de trabalhar nunca. Minimalismo não é para se aposentar cedo. É só para você escolher com aquilo que você quer trabalhar ao longo da sua vida que te dê prazer. Você pode deixar de ficar preso a um modelo de emprego e ter mais autonomia na sua agenda e no seu tempo. Tem certas habilidades, tem riscos nessa profissão, mas é um caminho que muitos minimalistas estão procurando. Fazer uma transição de carreira para sair dessa corrida dos ratos, desse ambiente, às vezes, que pressiona a gente no mundo do trabalho, que escraviza a gente, né? Porque é de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, sobra só o domingo para descansar e conviver com a família com atenção. Então, esse é o desafio desse segundo pilar. A gente se libertar de algumas crenças em relação a emprego, a trabalho, continuar aprendendo e conquistar dinheiro, ganhar dinheiro por meio da nossa atuação profissional. Terceiro pilar, autorresponsabilidade. Ah, mas Janine, o que é isso? É você ser responsável pelas suas decisões, pelas suas atitudes. Você ser responsável por tudo que você faz, por tudo que você fala. E não jogar nos outros uma culpa que a gente faz, muitas vezes, para a gente se vitimizar. Ser autorresponsável é não ser vítima. Uma pessoa autônoma
ela é protagonista da própria vida. Ela procura encontrar meios para fazer acontecer. Ela se coloca em movimento, ela age. Ela passa um dia, por exemplo, vou deixar aqui um desafio para vocês. Pode ser amanhã. Você vai praticar esse desafio. Passar um dia inteiro sem reclamar de nada. Não soltar nenhum palavrão, não soltar nenhuma palavra negativa. Vigiar só esse tipo de pensamento. Porque a gente começa a perceber que tudo que acontece em nossa volta, nós somos 100% responsáveis. Não pelo que o outro faz, mas como nós reagimos. E essa reação pode ter dois movimentos. Uma pessoa autônoma, protagonista, ela reage para assumir a direção da própria vida. Em vez de procurar desculpas, ela procura respostas. Se não está achando resposta, ela muda a pergunta para fazer uma outra pergunta até conseguir se achar. Ela não fica procrastinando e presa a algumas ideias que deixam a mente fixa, enrijecida, para sempre ancorada numa situação que não muda. A mudança acontece a partir de uma decisão e todas as decisões nós somos responsáveis por elas. Isso é ser autônomo e essa é a jornada do adulto que eu estou construindo aqui com vocês. Vamos para o quarto pilar. O pilar da simplicidade. Vamos ressignificar o que significa essa palavra e eu vou no livro do Duane Eugene, Simplicidade Voluntária. Simplificar a vida é uma decisão voluntária. Não é porque eu vivo uma situação de falta de dinheiro, de escassez, que eu vou achar que ter uma vida simples é eu comprar tudo que é barato, não ter quase nada em casa e viver ali na precariedade, me privando de algumas coisas, me tornando quase um avarento, um muquirana, uma vida de renúncia. Não. A gente não vai remover da nossa vida o que traz felicidade, o que traz conforto, o que faz bem. Nós vamos remover, para deixar a vida simples, as tralhas, todos os tipos de tralhas que eu já falei aqui no canal. As físicas, o excesso de atividades que não geram valor, pensamentos negativos, pessoas que não agregam valor à nossa vida, as tralhas digitais. A gente vai remover tudo isso para conseguir viver e decidir, colocar energia naquilo que importa. Isso é simplificar a vida, é descomplicar, é remover todo o excesso, porque as coisas são só coisas. Vamos ficar tudo aí. Só que nós precisamos delas, não vamos ser ingênuos e hipócritas, enquanto estamos aqui. Não é tudo para o ser e nada para o ter, porque nós somos matéria. Então precisamos das coisas ainda. Só que essas coisas, nós zelamos por elas. Quando nós compramos, a gente faz uma compra consciente, uma compra refletida. Quando eu uso com cuidado. Eu faço a manutenção daquilo para não estragar. Eu aprendo sobre isso. E faço aquilo ter durabilidade na minha vida, para reduzir um consumo desnecessário. Tudo na vida é você encontrar uma maneira de simplificar para você ter clareza, lucidez, energia, para tocar a sua vida com fluidez. Uma vida simples é uma vida fluida, é uma vida destravada, é uma vida que você não tem que ficar desviando das coisas ou das situações, se esquivando, sempre com nó engasgado na garganta por alguma coisa mal resolvida. Simplificar a vida é resolver as principais situações, é ir ticando, eliminando itens pendentes da nossa vida, seja a documentação da sua casa, muita gente tem um imóvel com a documentação irregular, seja limpando o seu nome, seja construindo uma reserva financeira, seja organizando melhor a sua casa. Simplificar a vida se espalha para todas as áreas da nossa vida, desde a alimentação. Tem gente que complica demais para comer. Sempre é uma confusão para comer. Por que não ter uma cozinha mais simples, mais organizada, com mais conhecimento sobre que alimento que faz bem para nós? Então, aqui nós estamos falando sobre a simplicidade. Ser simples é você ter uma ideia clara do que é essencial para você. Enfim, chegamos no quinto pilar, que é o pilar da segurança financeira, que é você ter dinheiro, ter capital para suportar uma situação inesperada ou uma renda que diminui
ou uma falta de renda, no mínimo, por 6 meses. Eu queria saber de vocês, quem por acaso está nessa situação, que já tem uma reserva de segurança financeira para passar por um perrengue que nem a gente está passando agora na pandemia ou outras situações. 6 meses não é cultura do brasileiro. E quando você não tem essa tranquilidade financeira, as coisas estão amarradas, esses 5 pilares. Isso afeta as nossas emoções. Eu começo a ficar confuso sobre o que é valor para mim. Isso afeta as minhas relações sociais. Isso impacta todos os outros pilares, porque em vez de eu assumir a responsabilidade, porque às vezes eu não fiz a reserva, eu gastei mais do que eu precisava, eu não guardei o dinheiro, ou eu não me dediquei na vida, eu começo a culpar os outros, que é ruim, ou eu começo a me culpar, que também é ruim, porque não vai resolver nada. A mensagem é, não importa o que aconteceu, não adianta culpar o outro, nem culpar a si mesmo. Ter autonomia é se autorresponsabilizar por tudo e fazer a seguinte pergunta: e agora, o que eu faço? Qual é o primeiro passo? Como que eu trabalho esses 5 pilares que dizem respeito à jornada do adulto para ser autônomo no minimalismo, sem me preocupar demais com os outros, ficar fazendo pesquisa sobre quantidade de coisas. É muita falta de autoconhecimento eu perguntar para alguém quantos sapatos eu preciso ter. Ninguém vai calçar o seu sapato para te dizer essa resposta, porque a pessoa não sabe como é que é a sua rotina de vida. Rotina impactada, assim, pela pandemia, mas, voltando ao novo normal, que não sabemos direito como será, às vezes você tem uma rotina de trabalho, que aquela rotina, o seu trabalho, as suas atividades, dizem que você precisa ter, no mínimo, X calçados com essas variações. Ah, mas eu vou comparar o meu armário com o do outro? Não. Por isso que aquele projeto do armário cápsula, que é o 333, você separar 33 peças e viver com elas 3 meses organizando, ajuda a gente a ter uma noção do que a gente precisa. Mas não precisa ser 33, pode ser 44, 41. O número, digo isso, minimalismo não é quantidade. Também é, mas não é só quantidade. É principalmente equilíbrio. É qualidade. É você ter aquilo que cabe na sua própria vida. Então, quando você lê o livro Adeus Coisas, do Fumio Sasaki, e vê os exemplos que ele traz, para nós, chega a ser até um pouco radical. Porque ele morava sozinho, solteiro, num apartamento de 30 e poucos metros. E escreveu um livro, revolucionou a vida dele por meio do minimalismo. Não é prático para milhões de pessoas essa solução. Assim como não é prático para milhões de pessoas a vida que eu tenho com a Patrícia, porque nós não temos filhos. Então, quando alguém vê um vídeo meu, ou um vídeo de outro canal, e fala assim, para vocês é fácil que vocês não têm filhos. O que ela está fazendo? Ela está tirando a responsabilidade da vida dela e jogando uma culpa em mim e está infantilizando a própria vida. Eu não respondo mais comentários que tentam criticar como eu vivo. E eu percebo, e aprendi isso com amigos, que muito do que comentam não tem a ver com a gente, tem a ver com a própria pessoa. Eu tenho compaixão por isso, vou falar que eu tenho dó, mas eu entendo, eu compreendo essa dor humana, porque cada um está num ponto. Toda mudança de comportamento é possível. Minimalismo é a gente rever os nossos valores, rever os nossos comportamentos e assumir a direção da nossa vida. Compartilhei com vocês hoje aqui 5 pilares que eu reuni para sustentar o que eu chamo de vida autônoma no minimalismo. Primeiro pilar, fazendo um resumo aqui, tá, da nossa conversa: maturidade. Segundo pilar, capacitação. Terceiro pilar, autorresponsabilidade. Quarto pilar, ter uma vida simples. E o quinto pilar, segurança financeira. Lembre-se, não é sobre o que você tem ou quanto você tem, mas sim em quem você está se tornando ao longo do caminho. Toda decisão é para melhorar a si mesmo, assumir uma vida de adulto, encontrar felicidade nas coisas simples. Não complique, descomplique. Leia livros bons, siga bons canais,
Procure conhecimento de verdade, porque conhecimento é algo que ninguém vai roubar de você. Se capacite, continue aprendendo algo novo todos os dias e conviva com pessoas que te fazem bem, que torcem por você. E, se você for uma pessoa religiosa, peça ajuda a Deus e eu desejo que todos aqui fiquem com Deus.